O RH da empresa não é seu amigo. O RH da empresa não existe para fazer a sua vida melhor. O objetivo do RH é proteger a empresa. Às 6 horas da manhã, tenho terapia já. Na verdade são 6h37, tenho terapia às 7 horas em outra cidade, então estou meio atrasado. Mas faz parte. Se não ligar o microfone não funciona. Agora sim, 6h38, tenho terapia às 7 horas, tenho 22 minutos para chegar em outra cidade ali. Mas acho que vai ficar tudo bem. Esse ângulo não favorece, né? Parece que eu tô gordo. Parece não, né? Eu tô, mas enfim. Dos temas mais comuns na minha caixinha é até praticamente um meme lá. É sobre a ideia de ser honesto em pesquisas e enquetes que as empresas fazem com seus funcionários. Sempre me perguntam. No começo perguntavam: eu devo ser sincero, eu devo falar a verdade e tal. E com o tempo, de tanto eu falar, bicho, não se expõe. Rolou uma enquete, fala que tá tudo bem, fala que tá tranquilo e segue sua vida. Não vai ser com a enquete que você vai mudar a empresa e fazer o seu trabalho um lugar melhor. Isso normalmente não vai ser feito pela enquete, não vai ser puxado pela enquete. E aí, com o tempo, as pessoas começaram a me perguntar: pô, mas a enquete é anônima, né? Como assim eu não posso falar a verdade numa enquete anônima, né? Que maluquice é essa? E aí eu tenho que vir e dizer assim: não é anônima. E eu lembro, agora essas pessoas sumiram, talvez até tenham parado de me seguir, mas muita gente que trabalha com RH, com não sei o que, vinha me falar assim: nossa, startup é real. Você não pode ficar por aí falando que não é anônima. É anônima. Se você ficar falando isso, os funcionários não vão querer responder. A pesquisa é anônima e a gente respeita. E aí é uma parada que eu fico fudido da cabeça, a dificuldade de entender que talvez no lugar que ela trabalhe respeitem. Ilegal. Interessante. 2, que o lugar que ela trabalha não representa o resto do mundo. E que para o funcionário lá, o risco de tentar descobrir se naquele lugar em específico vale a pena ou não faz sentido. Sabe, eu não vou correr o risco de ser demitido sendo incrivelmente honesto numa pesquisa de empresa, porque eu não quero correr o risco de ser demitido de graça.
E eu tô falando isso, né, obviamente, porque essa semana saiu um print de um e-mail de uma empresa que fez uma pesquisa para saber se os funcionários estavam bem, né, de saúde mental, se eles estavam estressados, e uma galera respondeu falando: nossa, eu estou muito estressado, estou sobrecarregado, não sei o que e tal. E a empresa olhou e falou assim: olha, já que você está tão estressado com o trabalho, e o trabalho é sua fonte de estresse, eu vou facilitar a sua vida e vou demitir todos vocês que disseram que estão estressados com o trabalho. Parabéns. E aí mandou todo mundo embora. Por quê? E agora eu vou te dizer o motivo. O RH da empresa não é seu amigo. O RH da empresa não existe para fazer a sua vida melhor. O objetivo do RH é proteger a empresa. E como é que ela protege a empresa? Ela protege a empresa evitando gastos. Peraí. Ela protege a empresa evitando gastos, evitando processos, evitando queda de produtividade, garantindo uma produtividade na seleção de novos profissionais. Então, quando a empresa, nesse caso era uma empresa gringa, né, foi nos Estados Unidos, isso tudo, mas quando a empresa identifica que eu tenho uma quantidade grande de pessoas com essa impressão ruim da empresa, ou dizendo que a empresa causa estresse, eles sabem que é mais fácil se desfazer dessas pessoas do que mudar a empresa estruturalmente. Eles sabem disso. Eles sabem que isso é o mais fácil. Aí você pode virar para mim e pensar assim: nossa, mas aí a empresa vai precisar ficar trocando de gente o tempo todo se ela não muda. Sim. E existe um perfil de empresa com rotatividade altíssima exatamente por isso. E elas simplesmente não se importam. Simplesmente não se importam. Então, quando a empresa chega e fala assim: olha, agora você tem acesso a esse aplicativo de mindfulness muito incrível aqui, capaz de aliviar o seu estresse, de fazer sua vida melhor, de ajudar você a manter a saúde mental. O que ele está dizendo é assim: olha só, se você está estressado, eu estou te dando essa ferramenta aqui que pode ajudar. E agora o problema é seu. Eu não tenho que mudar a estrutura da minha empresa. Por quê? Porque agora eu te dei a ferramenta para resolver isso. Por apenas R$18,90 por mês, eu resolvi o problema de saúde mental dos meus funcionários. E aí você pergunta: mas os funcionários realmente melhoraram? Não importa, se não melhoraram, a culpa é deles, porque a ferramenta eles têm. Sacou? Então essa é a linha de raciocínio.
E quando você fala de pesquisa e do anonimato dessas pesquisas, você tem que lembrar que muita gente acha que, não, vou ser anônimo, então eu vou ser hiper sincerão. A gente sabe que os termos que são usados para expressar as insatisfações, para expressar o estresse que você sente, né? O desgaste e tal, eles não são os melhores termos, eles não são a melhor forma de se colocar isso para fora. Só que antes que eu mate o motociclista ali. Meu medo é um motociclista se matar no meu carro. Aí eu tenho que proteger ele. E aí as pessoas vão lá e usam, pesam a mão, como a gente costuma dizer, para tentar expressar sua insatisfação no trabalho. E aí, nos Estados Unidos a questão trabalhista é bem mais fraca que no Brasil, né? Mas por aqui vocês têm que lembrar que a primeira coisa é a empresa vai querer ficar longe de processo. Então imagina só que o funcionário chegou e numa pesquisa dessa de satisfação e tal, ou de 360, qualquer coisa assim, fala, pô, eu ando muito cansado, eu acho injusto a gente ter que fazer hora extra sem remuneração, sem a remuneração adequada e tal. Esse cara vai rodar rapidamente ele vai rodar. Por quê? Porque a empresa sabe que existe uma pessoa falando por aí que faz hora extra sem receber por isso. A chance dessa empresa tomar um processo depois é gigante, é enorme. Então o que ela faz? Ela fala, bicho, eu vou mandar esse bicho embora logo para tirar esse risco das minhas costas, sacou? Ou então, sei lá, alguém que fala assim, mas o chefe tal, ele fica fazendo corpo mole, não faz o trabalho dele, joga tudo pra gente. A empresa sabe. Primeiro sabe que contratar o gestor é muito mais difícil do que contratar um profissional técnico ali, né? E aí, obviamente, os gestores, eles conversam entre si e se protegem. E aí, em 30 segundos, um gestor já levou para o outro que aquela opinião sobre ele está circulando ali naquela pesquisa. E aí, rapidinho, você vai rodar também. Cara, então, eu podia ficar aqui horas falando sobre todos os motivos de alguém que responde com muita sinceridade, nem precisa de tanta sinceridade assim, vai ser demitido depois de uma pesquisa dessas. E sobre o anonimato, existem algumas coisas. Quando a empresa usa uma consultoria, a consultoria tende a tentar preservar a identidade das pessoas. Tende. Não quer dizer que vai. Mas é comum que os gestores e a empresa que
que está fazendo a pesquisa, ela ceda à pressão dos gestores ali, porque no final das contas ela está prestando serviço, está sendo paga para isso, e obviamente ela não quer desagradar o cliente. Ela é apenas uma prestadora de serviço. E aí ela acaba cedendo. Em outros lugares que diz não coletar essa informação anônima, você tem outras formas de identificar quem é que falou aquilo. Pelo jeito de escrever, pelo setor, pela história específica. Então, às vezes nem aparece o nome de verdade, mas a pessoa sabe, né? E aí tem umas que são assim, diga sua cidade, né? Ou então, se não tem mais de uma cidade, diga o setor que você trabalha, alguma coisa assim. Só que aí o setor tem 3 pessoas, sabe? E só você trabalha com uma coisa específica que é o que você precisa reclamar. Essas coisas assim, né? Fica muito fácil. E aí existe um truquezinho que agora as empresas usam para dizer que foi um mal entendido, né? Porque o que acontece? Isso acontece muito também. Você vai lá, aí responde uma pesquisa anônima, né? Faz a manobra arriscada de pesquisar, de responder pesquisa anônima com sinceridade. E aí, dali, sei lá, 2 horas, teu chefe te chama e falou: fulano, eu vi uma resposta sua aqui na pesquisa que a gente estava fazendo, eu queria entender melhor. Aí você, pô, mas não era anônimo isso aqui? Não era anônimo? E aí as empresas lentamente começaram a substituir o termo para confidencial, que significa não é anônimo, mas nós vamos armazenar aqui suas informações e respostas de forma confidencial. Confidencial dentro de uma empresa pode significar absolutamente qualquer merda. Por quê? Pode ser confidencial porque não vai ser aberto para o mundo externo, porque não vai ser aberto para o seu chefe, você confia? Mas não existe um termo do que essa confiabilidade significa ali. Só que é confidencial, mas não é anônimo, tá? E aí quando eu comecei a falar disso, né, muita gente também veio: nossa, mas tem que saber que confidencial não é anônimo, a empresa não fala que é confidencial, ela fala que não. Pra cima de Moá, porra, sabe? Aí faz a confusãozinha de termos pra poder se justificar de causar a impressão de que não daria pra saber quem é, pra pessoa se expor, mas que na verdade eles sabem porque não é anônimo, é só confidencial, e o termo levou à compreensão errada ali do que estava sendo feito, tá ligado? Então, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz esse tipo de coisa. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente responde esses questionários e tal, porque infelizmente a intenção da maioria das empresas não é
resolver o seu problema, fazer a sua vida melhor, fazer você mais feliz no trabalho, fazer com que seu trabalho seja um lugar melhor, seja mais fácil e tal. Não é se proteger. É para isso que elas querem. Então, elas entendem que um funcionário estressado, um funcionário que está insatisfeito e tal, ele é menos produtivo, ele contamina os novos funcionários com sua opinião. Então, você vai trocar de equipe às vezes, vai contratar gente nova, e aí tem uma galera insatisfeita e aqueles profissionais que chegaram empolgados, em uma semana estão completamente desmotivados, porque eles ficaram ouvindo os outros funcionários e tal, papapá. E aí eles fazem o trabalho de identificar quem está insatisfeito, porque esse que está insatisfeito está contaminando as pessoas novas, para essas pessoas novas entenderem o lugar, claro. E aí demite as pessoas velhas para trocar o time e pelo menos diminuir essa impressão de insatisfação. Existem casos também onde existe uma insatisfação que é muito íntima e que a pessoa que está ali reclamando e tal, ela reclama pelo histórico da empresa e não por algo real ali, e acaba também atrapalhando gente nova que chegou de boa e tal. Mas isso é um outro papo. Só que não dá para confiar. E aí você vai me dizer assim, porra, mas e aí como é que melhora, né, a qualidade de vida? Como é que melhora o ambiente de trabalho ali se eu não posso expressar minha insatisfação? E essa é uma pergunta muito difícil. Por quê? Porque vai melhorar normalmente de duas formas. Ou em acordos coletivos sindicais, quando um sindicato empurra uma condição melhor de trabalho com algumas regras, ou quando alguém que é insatisfeito, mas ficou ali de boa, acaba sendo promovido e usa sua força política para trazer para o resto uma melhoria, para tentar trazer uma melhoria para o resto. Fora isso, cara, é muito difícil. É muito difícil. Eu sei que existem lugares que são exceção. Enfim, eu trabalho num lugar que é bem diferente esse tipo de coisa. Mas, via de regra, você não tem como correr o risco e pagar pra ver se o lugar que você trabalha é muito legal e compreensivo, ou se você vai dar uma resposta, não precisa nem ser honestona, mas uma resposta verdadeira sobre isso, como você tá trabalhando ali, e vai acabar sendo demitido. E aí, de novo, eu sempre falo assim, tem muita gente que fala assim, mas vai ser demitido, arruma um lugar melhor e tal. E, cara, eu, como trabalhador, acho que a última coisa que eu quero é ser demitido antes da minha hora. Antes da hora que eu esteja preparado com uma outra vaga, etc e tal. Realmente todo trabalhador, porque a gente precisa daquilo, né? É fantasioso você agir como se você não precisasse daquilo, né? E como se fosse só botar a cara na rua e arrumar um trabalho novo. Não é assim, né? Então, fica aí esse vídeo sobre o assunto. Parem de ser honestões na pesquisa anônima da firma. Valeu? Abraço, falou!